Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui na Igreja do Nazareno, Jardim Guanabara, para mais um culto, para adorarmos o Senhor nesse domingo especial, esse último domingo de março. E nós queremos louvar, engrandecer e agradecer ao Senhor Jesus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Hoje pela manhã tivemos um tempo especial, a nossa escola dominical, falando sobre o fruto do Espírito. E também um culto pela manhã maravilhoso. A pastora Ágata trouxe uma palavra para as nossas vidas. Você pode acessar as nossas redes sociais, também vai estar lá esse culto já gravado, disponível para você assistir e compartilhar no Instagram Nazareno Guanabara, no Facebook Igreja do Nazareno Jardim Guanabara e no YouTube. Você pode também acessar lá Nazareno Guanabara, Comunidade dos Povos. Você vai encontrar esse culto, também outros cultos, as mensagens, tem uma playlist da escola dominical, das mensagens dos cultos e também dos cultos. Você pode aí participar e junto conosco adorar o nome do Senhor. Eu queria que você abrisse comigo no Salmo 67, né? As nações rendem graças ao Senhor. Olha o que diz a palavra do Senhor. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se, exultem, as gentes, pois julgas os povos com equidade, e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, a terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Nesta noite, pedimos que o Senhor, de maneira especial, derrame da Tua graça, do Teu favor, e abençoe cada um que nos assiste, cada família, tanto aqueles que vão nos assistir agora ao vivo, quanto aqueles que vão nos assistir durante a semana, Senhor, que o Senhor possa falar ao seu coração, Pai, e que a mensagem da palavra de Deus possa penetrar nas suas vidas e abençoar sua vida, sua casa e sua família. Em nome de Jesus, amém, amém. Vamos louvar ao Senhor, logo após o pastor Rogério já vai chegar e nos dirigir em um momento de oração. Em nome de Jesus, amém. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Pai. Te adoramos, Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pago, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar e elevo minhas mãos ao Cristo que venceu,
Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar e elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar e elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar e elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, aleluia. Glória a Deus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado.
coração que é inspirado por Jesus, como um fruto deste novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade e expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor, vamos orar, nos colocar diante do Senhor. Mais uma vez, queremos aí colocar a vida do Alex, o primo, né, em recuperação do seu pé. Passou por um pequeno acidente aí com o pé. E colocar algumas pessoas, a mãe da Priscila, também colocamos na mão do Senhor. Queremos colocar o seu José Araújo, continuar orando pela vida dele. Vai passar para uma cirurgia agora quarta-feira. Ele foi atropelado na semana passada e vai passar por uma cirurgia. Então queremos orar pelas essas famílias, né? Pelas algumas famílias aí que perderam entes queridos também. Bem, vamos orar. Pai amado, nós te louvamos e bendizemos o Senhor, Pai. Nós cremos num Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que pode todas as coisas. E nós temos vivido dias difíceis, Deus. Dias onde pessoas têm se machucado, onde pessoas têm estado enfermas. Deus, e nós queremos colocar nas tuas mãos algumas vidas. Colocamos a mãe da Priscila, Deus. Colocamos o primo, Deus. Nós colocamos, Deus, a vida do Senhor José Araújo. Deus, em nome de Jesus, Pai. O sobrinho da Paula, Deus, que veio a falecer, nós queremos colocar a sua família, Deus, diante do Senhor. Nós colocamos cada um diante da tua presença, Pai, nessa noite. Que o Senhor venha com poder e glória. Que o Senhor venha ministrar cada coração. O Senhor conhece a cada um, Pai. Nós colocamos a igreja diante do Senhor, assim como tivemos de manhã um culto abençoado. Queremos continuar cultuando, queremos continuar te adorando, exaltando nessa noite, porque o Senhor é o nosso Deus. Em todo tempo nós te adoramos, nós te exaltamos, ó Pai. Ah, papai, nós colocamos o Brasil diante do Senhor. Pai, ontem vendo, Deus, os jornais. Deus, que o Senhor faça cessar as guerras, Deus. O Senhor faça cessar as guerras, Senhor. Ah, Deus, todo o confronto, Deus, ali da Ucrânia, Deus, com a Rússia, Deus, que o Senhor ponha as mãos. O Senhor tenha misericórdia daquele povo. Ah, Pai, tantas pessoas se refugiando, tantas pessoas vindo embora, Deus, largando suas famílias, largando seus bens, largando, Pai, tudo. Ah, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia, Pai, desse povo. O Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor vive entre nós o tempo todo, Pai. E nós queremos continuar, Deus, te exaltando e agradecer ao Senhor, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Te agradecemos, Senhor,
por cada família representada na tua casa. Pai, que vem com poder e glória, vem ministrar cada coração, no nome de Jesus, Pai. Vem nessa noite, Pai. Vem nessa noite que tocar. Senhor, que possamos começar a semana debaixo da tua graça. Começar uma semana abençoada, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Que a cada dia, Deus, que virá, nós não sabemos como vai ser, mas que o Senhor esteja à frente, nos direcionando, em nome de Jesus, ó Pai. Obrigado, Deus, mais uma vez, pelo teu carinho, pelo teu amor para conosco em todo o tempo, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar adorando o Senhor. Amém, amados. Queria abrir com os irmãos em Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 10, que fala que Paulo é grato à igreja de Filipos pela sua participação com ele, né, na obra missionária. Nós vamos agora adorar o Senhor com os dízimos e ofertas. Você pode aí enviar a sua oferta de gratidão para a igreja, você pode enviar a sua oferta missionária. Essa semana nós já enviamos os nossos auxílios missionários para os missionários que nós temos cuidado aqui da igreja. São 9 missionários e nós temos enviado mensalmente essas ofertas para apoiar. Semana recebemos até notícias de como está o trabalho missionário na Turquia. Queremos também continuar pedindo para vocês, que vocês orem pela família do missionário Juan Ariel, que veio a falecer, e orar pela sua esposa e pela sua filha ali na Bolívia. Trabalho lindo que ele fazia, mas o Senhor levou. Creio que Deus vai continuar esse trabalho através da sua família, mas que nessa hora possa dar força, né, à sua esposa e à sua filha, para que continue também sendo fortalecidos através do teu Espírito Santo nesse momento difícil, tá? Então você pode aí enviar também a sua oferta de compaixão. Nossa igreja tem apoiado 24 famílias, né, com as cestas básicas. Essa semana nós estamos começando a entregar as cestas básicas. Pedimos que você continue apoiando, ajudando também. Vamos abrir a palavra de Deus, lá em Filipenses capítulo 4, diz assim: Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando partia da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós somente. Porque também, uma e outra vez, me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro da suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades, em glória, por Cristo Jesus. Ora, o nosso Deus e Pai, seja dada a glória para todos sempre. Nesse momento que você está participando daquilo que Deus está fazendo através da igreja e também ao mesmo tempo no seu reino, você tem a oportunidade de enviar a sua oferta. Para quem está aqui nos assistindo no YouTube e no Facebook, está aqui à direita a nossa conta. Para aqueles que estão nos assistindo no Instagram, está aqui abaixo de mim. Tem aqui a nossa conta na Caixa Econômica Federal, tem aí a agência, a conta corrente 1882-8, Igreja do Nazareno, Jardim Guanabara, Comunidade dos Povos. Tem o nosso CNPJ. Para quem não é da Caixa, para quem é da Caixa, você pode fazer um depósito numa casa lotérica, na agência da Caixa, ou uma transferência direta. Para quem não é, você pode usar a nossa chave Pix, que é
o CNPJ aí que está aí na tela para você, tá? 46-110-987-0114-85, que é o nosso CNPJ novo. Então, a partir desse mês, nós estamos usando já essa nova conta com o CNPJ, e você usa o CNPJ como a sua chave Pix, para que você possa fazer a sua transferência e a sua oferta. Vamos orar. Senhor Deus maravilhoso, Pai, nós queremos pedir, Pai, por cada dizimista, cada ofertante, queremos pedir, Pai, muito obrigado também por tudo que o Senhor tem derramado e na sua igreja, Senhor, e que através dos irmãos, da fidelidade dos irmãos, a obra tem sido feita, Senhor. Pedimos que o Senhor continue abençoando cada casa, cada lar, o trabalho dos seus irmãos, Pai. Pedimos que o Senhor, de maneira especial, abençoe também, Pai, a fonte de renda de cada um deles, ó Deus, que o Teu Espírito Santo seja com eles. Pedimos também por aqueles que não têm uma porta de emprego ou uma fonte de renda, que o Senhor possa abrir e que eles com alegria possam entregar o seu dízimo, a sua oferta ao Senhor, mas ao mesmo tempo ter o necessário e sustento para a sua casa, Senhor. Pedimos a Tua bênção sobre cada dízimo e cada oferta, em nome de Jesus. Amém e amém. Convidar o pastor Brian para chegar nessa hora. Ele vai trazer uma palavra para as nossas vidas. E é uma alegria tê-lo aqui essa noite. E pedimos que, de maneira especial, o Senhor possa abençoar sua vida e ele possa ser boca de Deus neste lugar. Em nome de Jesus. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, a alegria de estar aqui com vocês, participando desse culto e tendo a oportunidade de compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Eu tive o privilégio, mês passado, a participar de um evento com mais de 2.000 planejadores financeiros cristãos e foi um momento de grande inspiração. Deus falou muito comigo, abriu os meus olhos para como é importante esse tema cada vez mais de planejamento financeiro, de nós como cristãos entendermos como devemos estar crendo sobre dinheiro, a nossa perspectiva sobre finanças. E eu queria então estar nessa noite compartilhando um pouco da palavra do Senhor nesse tema, sobre finanças, sobre dinheiro. Quero ler inicialmente um texto bíblico aqui, que está em Lucas capítulo 4, começando ali no versículo 18, texto bem conhecido. Jesus Cristo entra na sinagoga ali em Nazaré, e ele então abre o texto no profeta Isaías, quando é dado para ele a palavra, e ele lê essas palavras, ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Diz então que ele fechou o livro, devolveu ao assistente que estava ali e disse assim: hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Esse texto é chamado do Manifesto de Nazaré. Jesus ali está e ele faz essa declaração. E eu, participando desse congresso com outros planejadores financeiros cristãos, tive o privilégio de refletir sobre a importância dentro da nossa sociedade que tem dinheiro, a importância das finanças para o nosso dia a dia, mas também ser lembrado que o dinheiro ele é uma ferramenta que Deus tem colocado em nossas mãos e que o desejo de Deus é que o dinheiro seja usado exatamente para cumprir aquilo que Cristo aqui apresenta, quando ele chega ali na sinagoga, que nós possamos entender que Deus tem propósito para a nossa vida. E o dinheiro é um tema que muitas vezes não é tratado tão diretamente no nosso ambiente da igreja, até porque é visto com maus olhos algumas vezes.
Então, ao compartilhar com vocês hoje a palavra, eu tenho primeiramente o desejo que Deus esteja falando com você sobre as finanças na sua vida. Qual tem sido o seu uso do dinheiro, como é que tem sido a sua perspectiva sobre finanças, e que ao meditarmos no texto bíblico, de repente você possa fazer uma autoavaliação e permitir que Deus fale com você sobre talvez algumas coisas que precisam ser tratadas em sua vida a partir da Escritura. Mas também a minha esperança é que ao refletir sobre esses ensinamentos bíblicos, você tenha conteúdo para ter essa conversa com outras pessoas. Que de repente o tema de dinheiro é algo que você tem dificuldade de compartilhar com pessoas e de entender como falar a partir de uma perspectiva bíblica. E ao meditarmos na palavra do Senhor nessa noite, que de repente você consiga ter recursos para ter um diálogo bíblico sobre o papel de dinheiro em nossas vidas. Aí na sua tela está aparecendo um link onde você pode baixar um guia que fala sobre os 4 Cs da sabedoria financeira. Então, ou agora ou depois, eu quero te convidar a acessar esse link, preencher lá os dados, e ao fazer isso e enviar, você terá acesso e poderá baixar esse guia. E é um guia que você vai poder usar para, então, no seu próprio estudo, mas também para compartilhar com outras pessoas. E eu vou, a partir desse guia nessa noite, estar, então, trazendo uma meditação nesses textos que ali aparecem, os ensinamentos que estão ali. Mas que Deus possa, então, estar falando ao seu coração. E que o mesmo Espírito que Jesus disse está sobre mim, esteja sobre a minha vida também e sobre a sua vida, na medida que a gente medita na sua palavra hoje de manhã. Bem, para a gente, então, falar um pouco sobre essa ideia de finanças e uma sabedoria financeira, eu queria estruturar em volta de 4 Cs, então. 4 palavras que começam com a letra C. E a primeira delas é o coração. Como é que deve estar o nosso coração quando nós pensamos sobre dinheiro? Para onde deve estar inclinado o nosso coração? Jesus Cristo nos disse que onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Então, como é que está o seu coração quando fala sobre esse tema? E pensando nisso, a primeira coisa que eu gostaria de deixar é o que está ensinado ali no Salmo 24, versículo 1. Salmo 24, 1 nos diz o seguinte, eu estou lendo aqui, a partir da Nova Versão Transformadora, diz assim: a terra e tudo que nele há são do Senhor, o mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem. Quando nós pensamos sobre sabedoria na área financeira, é muito importante como cristãos que nós lembremos, tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Todo o dinheiro que nós trazemos à sua casa e ofertamos e entregamos como dízimo é de Deus, mas tudo também que fica em nossas mãos, para a nossa provisão familiar, para a nossa ajuda de outras pessoas, para o que doamos em outros lugares, tudo que nós temos e tudo que existe no mundo é de Deus. E isso nos ensina um conceito muito importante. Nós somos mordomos. Hoje em dia a gente talvez usaria a palavra gerentes, gestores. Nós não somos donos dos nossos recursos financeiros. Isso é um conceito tão importante para nós como cristãos e que muitas vezes a gente realmente esquece disso no dia a dia, né? Começamos a agir como se aquilo que está a nosso dispor, podemos fazer o que quisermos e esquecemos que existe um dono que um dia diz que ele vai voltar de sua viagem e ele há de perguntar para cada um de nós o que nós fizemos com aquilo que ele entregou em nossas mãos. Então, como é que está o seu coração nesse sentido? Está claro para você que, na verdade, tudo é de Deus e você vive dessa forma? O link que você teve aí acesso e pode baixar, vai baixar um documento e vai aparecer aí na tela para vocês também, esse guia. E esse guia, então, começa com essa parte aí de mordomia.
E a pergunta é: eu acredito que Deus é dono de tudo? Eu vivo dessa forma na minha vida? Como é que está o seu coração quanto a isso? A segunda coisa é que aprendemos que Deus deseja que tenhamos corações contentes, que a gente experimente do contentamento, que a gente entenda que o que nós temos hoje é o suficiente, que embora podemos de repente ter uma nova oportunidade de carreira, uma nova oportunidade de crescimento financeiro, que nós não vivemos pensando naquilo que pode ser no futuro, mas que nós somos gratos pelo pão de cada dia. Será que você é capaz de olhar para a sua situação atual, talvez para alguns uma situação que diga assim: poxa, mas tenho passado momentos difíceis, essa pandemia tem trazido isso para muitas pessoas, momentos difíceis. Mas será que você pode permitir que Deus trabalhe o seu coração e que mesmo no meio das adversidades você encontra contentamento? Nós lemos em Filipenses, capítulo 4, diz o seguinte, versículos 11 a 13, Paulo falando: não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação. De estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito, posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Segunda questão do coração, depois de mordomia, é entender: Deus deseja que sejamos um povo contente. Um povo que não entra nessa busca constante de mais e mais, mas que a gente possa entender: o que Deus tem provido para mim me traz contentamento. Você consegue nessa noite dizer: Deus, eu estou contente pela tua provisão em minha vida? Que Deus esteja trabalhando no seu coração, que o Espírito Santo esteja trabalhando no seu coração, para que você possa encontrar esse contentamento. A terceira coisa do coração, terceira necessidade que o nosso coração precisa ser trabalhado, é entendermos que a sabedoria que vem do alto é melhor do que a sabedoria desse mundo. Na área de finanças, nós muitas vezes procuramos gestores de portfólio, gestores no banco. Quem nunca fez a pergunta: qual é um bom investimento nesse momento? Me pergunto isso muitas vezes. Qual é um bom investimento? E eu te pergunto: qual foi a última vez que você fechou os olhos e orou e falou: Deus, me dê sabedoria? Qual é um bom investimento, Deus? Ao invés de abrir lá um aplicativo de algum investimento, ou de pensar se eu vou investir em fundos ou em CDI, ou talvez você nem conheça esses termos, mas eu quero te desafiar a entender que o nosso coração precisa estar voltado para uma certeza: aquele que nos dá a provisão é o que melhor sabe onde devemos usar essa provisão. E nós então podemos ter sabedoria. A palavra de Deus nos diz em Tiago, capítulo 1, versículo 5, se algum de vocês precisa de sabedoria, faça o quê? Peça a Deus. Que tipo de Deus? Diz aqui: peça a nosso Deus generoso e você receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Nós temos um Deus generoso, um Deus que quer de forma generosa derramar sabedoria sobre a sua vida e sobre as suas finanças. Então, eu quero te convidar a apresentar com mais frequência a sua vida financeira diante do Senhor, pedindo sabedoria. Não aquela oração que todos nós com certeza já fizemos, muitas vezes: oh Deus, eu estou precisando de um recurso financeiro. Deus há de prover, Deus cuida, mas talvez a oração mais importante que cada um de nós precisa fazer é: Deus, primeiro me dê sabedoria para usar bem aquilo que você já tem confiado em minhas mãos. Porque nem sempre ter mais vai nos resolver o problema, mas que a gente tenha essa sabedoria. Seu coração está voltado para o Senhor, para pedir a Ele sabedoria? E a quarta questão do coração é fé. É fé.
é confiar que o Deus que nos trouxe até esse lugar é o Deus que está conosco hoje, é o Deus que estará conosco adiante e que nós podemos confiar que Ele não nos abandona. E na área financeira Ele também não nos abandona. Que nossa fé não esteja em nossos recursos financeiros. Como é fácil, né? Nos dias que a gente vê que entrou um dinheirinho e a gente está um pouco mais tranquilo, a gente fica de certa forma mais tranquilo, e quando aperta, muitas vezes esquecemos. Mas que nós possamos ter fé, que é Deus que cuida de nós. Hebreus capítulo 11, nós conhecemos como o capítulo dos heróis da fé. Ela vem nos lembrar, versículo 1, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos, ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. O segundo versículo foi o Hebreus 11:6 que eu estava lendo. Mas olha que interessante. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e é Ele que recompensa aqueles que o buscam. Que nós possamos ter essa confiança. Então esse é o coração. 4 Cs sobre sabedoria financeira. Como está o seu coração? Desses todos, eu diria que o que é mais desafiador para nós nesses dias de hoje em que nós vivemos é lembrarmos, somos mordomos, não somos donos. Está sobre nosso cuidado, mas tudo pertence a Deus. Será que nessa noite você pode, nesse momento talvez, orar e dizer: Deus, eu quero novamente entender isso, agradecer porque o Senhor tem me dado capacidade de ser mordomo, mas eu novamente abro mão do controle e digo: Deus é teu. Minha vida, todos os meus recursos, minha casa, meu trabalho, minha família, minha saúde, tudo que eu tenho é teu, Senhor. Eu confio em ti. A segunda sabedoria financeira que nós queremos ver nessa noite é uma avaliação da nossa condição. Como é que temos usado os recursos que chegam para nós? Eu quero propor para você que todo o dinheiro que passa pelas suas mãos é usado de uma de 5 formas. E essas 5 formas são: a primeira, usamos para viver, para o nosso sustento, né? Alimento, roupa, educação, saúde, um mês a mês. Os recursos que chegam em nossas mãos, nós usamos para viver. Em segundo lugar, usamos os recursos para pagar dívidas de coisas que a gente ou antecipou, né? Então, fizemos um parcelamento, estamos com alguma dívida e aí nós precisamos quitar essa dívida. Então, não é viver, é vida que já vivemos e agora estamos pagando por ela, né? Temos dívidas de impostos. Alguém tem que pagar imposto? Pois é, também usamos dinheiro para pagar impostos e usamos também dinheiro para crescer, talvez um curso, talvez um investimento para o futuro. Estou querendo comprar um carro, uma casa, uma formação acadêmica, algo, aposentadoria, são formas que a gente usa dinheiro. E a quinta forma é doar, é generosidade. Essas 5 formas usamos para viver, para pagar dívidas financeiras, pagar impostos, dívidas de impostos, para nosso crescimento e para doar. E eu quero, nessa noite, propor para você que a sabedoria bíblica nos ensina que a ordem em que nós normalmente usamos nossas finanças está bagunçada. Que a maioria de nós faz da seguinte forma: primeiro nos preocupamos em viver, depois a gente é obrigado a pagar as nossas dívidas, muitas vezes depois a gente pensa no nosso próximo crescimento, e aí quando sobra alguma coisa lá no final, a gente faz o quê? Eu vou doar para alguém. Eu quero propor para vocês que quando nós estudamos a Bíblia, entendemos que tudo é dele, e a primeira coisa que fazemos diante do Senhor é dizer: Deus, o que o Senhor quer que eu faça com isso? E nós abrimos a mão para dizer: eu quero ser generoso. Eu preciso cuidar da minha família, existe a questão de provisão.
Mas se nós não tomarmos cuidado, provavelmente tudo que ganhamos será usado para o nosso próprio consumo. Vou dar um exemplo. Para vocês que talvez já tenham um pouquinho mais de caminhada, você lembra o seu primeiro emprego e quanto você ganhava? E você imaginava, quando eu ganhar 50% mais do que eu ganho hoje, aí eu vou ter de sobra. E aí eu vou poder ajudar todo mundo, e eu vou cuidar de todo mundo, e não vai faltar. Muito provavelmente, para a maioria de nós, já ganhamos muito mais do que 50% do que ganhávamos no nosso primeiro emprego. E, infelizmente, talvez para muitos não está sobrando nada. Por quê? Vivemos num mundo onde as opções de gastar são infinitas. Como cristão, eu quero te desafiar a entender. Deus quer que você primeiro pense sobre o que Ele quer fazer com o recurso que coloca em suas mãos. Que você, como mordomo, deve entender. Deus te dá recursos, sim, para você viver, para a provisão da sua família, para o seu contentamento e a sua satisfação. Mas Ele também confia recursos em suas mãos para você compartilhar com outras pessoas, para você doar. É interessante, nós olhamos para Atos capítulo 4, versículo 34 e 35, diz assim, essa é a igreja primitiva, gente, diz assim, entre eles não havia necessitados, pois quem possuía terras ou casas vendia o que era seu e levava o dinheiro aos apóstolos, para que dessem aos que precisavam de ajuda. A igreja primitiva entendia que aquilo estava ali para o cuidado de todos, tá? E eles então entendiam que não era só para o uso deles mesmos. 1 Timóteo 6,17 nos dá um alerta, quando nos diz o seguinte, ensine aos ricos desse mundo que não se orgulhem, nem confiem em seu dinheiro, que é incerto. Sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente tudo de que necessitamos para a nossa satisfação. Esse é 1 Timóteo 6,17. Irmãos e irmãs, o que eu quero propor para vocês nessa noite é que existem 5 usos para as finanças que chegam em suas mãos. E que nós precisamos, a ordem importa, e nós precisamos priorizar a nossa generosidade. O nosso entendimento de que Deus quer prover por nós, mas Ele também coloca recursos em nossas mãos que não é para o nosso uso. Eu tenho um exemplo que eu gosto de usar, de um motoboy, né? Costumo fazer a pergunta, o que um motoboy, qual que é o serviço bem feito de um motoboy? Tá? O motoboy, ele pega uma encomenda num local e ele entrega em outro local, certo? Isso é o que um motoboy faz. Tá? Agora, imagine por um momento o motoboy passa lá na sua casa ou na sua empresa e ele retira a encomenda e ele pensa assim, poxa, muito legal isso aqui, sabe o quê? Minha família poderia se aproveitar bem disso, acho que eu vou levar para casa. E ele leva a encomenda para casa dele. E aí no outro dia tem outra encomenda, ele vai lá e retira outra encomenda e ele olha e fala, poxa, olha, tá com falta lá em casa, sabe o quê? Eu vou pegar essa encomenda, eu vou levar lá para casa e vai ficar para nós lá em casa. De repente, começa a receber ligações, você recebe uma ligação, aí fala, e aquilo que você ficou de me mandar, cadê? Eu falo, mas eu mandei, o motoboy passou aqui e retirou. E aí você vai tentar descobrir o que aconteceu e você pergunta para o motoboy, aquilo que você retirou lá, você entregou no endereço que eu te passei? Aí o motoboy fala, sabe o quê? Não entreguei. Mas eu não entreguei porque eu olhei aquilo lá e falei, poxa, eu poderia fazer bom uso disso aqui. Me traria uma satisfação. Para minha família, para o meu contentamento, me traria uma satisfação. O que você fala para esse motoboy? Você vai falar para ele, meu, você tá louco? Você não está entendendo. O trabalho no motoboy é pegar a encomenda e levar para outro lugar, que já foi definido o lugar. Não era para você levar para casa. Você está fazendo um péssimo trabalho daquilo que você foi contratado para fazer. Então,
Eu comparo isso algumas vezes com recursos que chegam em nossas mãos. Deus olha para a minha vida e fala: Brian, tem algumas coisas que chegam em suas mãos, recurso financeiro, que é para provisão da sua família. E é para você levar para casa, e é para vocês usarem para o sustento da sua família. Mas tem outras encomendas que você é um mordomo. Está chegando em suas mãos, mas não é para ir para sua casa. Tem um outro destino. Você precisa levar para onde eu mandei essa encomenda. E Deus então faz essa pergunta para mim. Faz essa pergunta para você. Como é que você está no seu trabalho de motoboy do Senhor? Você tem entendido que você é mordomo? Você tem conseguido viver com a mão aberta, entendendo, Deus coloca coisas em minhas mãos que é para o cuidado da minha família. Mas Deus também coloca coisas em minha mão porque Ele confia que eu vou garantir que isso chegue no lugar certo. 5 funções para dinheiro em nossa vida: viver, doar, pagar dívidas, pagar imposto e crescer. Que Deus nos dê sabedoria para que a gente possa entender o momento para cada um desses. E eu deixo para você, irmão, irmã, que está ouvindo essa palavra nesse dia, esse alerta. Se você não priorizar o doar, ele vai ficar para o final da fila. E a minha experiência é que quando ele fica para o 5º lugar, nunca sobra para ser generoso. Então que Deus te dê um coração generoso, um entendimento de que o que Jesus nos ensinou quando Ele nos disse: não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde ladrões arrombam casa e os furtam. Ajuntem tesouros aonde? No céu, onde traça e ferrugem não destrói, onde os ladrões não arrombam nem furtam. Tem uma história que eu gosto demais, que contam, não sei se é verdade, mas contam que John Wesley, quando estava na América, foi convidado por um fazendeiro para passar um dia lá na fazenda com ele, e o fazendeiro saiu logo cedo de manhã com ele de cavalo, e eles foram andando por suas terras, e o fazendeiro mostrou para ele essa terra, esses animais que estavam aqui, e passaram o dia conhecendo essa vasta fazenda desse fazendeiro, e ele muito feliz, e querendo mostrar para John Wesley tudo que ele tinha conquistado. Chega o final do dia, eles se reúnem na casa do fazendeiro, e o fazendeiro, muito curioso para saber qual foi a impressão de John Wesley sobre tudo aquilo que ele viu. E ele então pergunta: então, o que você achou de tudo que você viu aqui hoje? John Wesley fica quieto por alguns minutos. De repente ele responde assim: eu acho que vai ser muito difícil para você deixar esse mundo. Ajunte tesouros para você no céu, porque onde estiver o seu coração, onde estiver o seu tesouro, ali estará seu coração. Aprender a ser generoso é um ato de preparação para a vida eterna. É um ato de você perceber o seguinte: se eu continuar acumulando aqui, eu vou colocar meu coração aqui. De forma muito simples, gente. Para você que já investiu em alguma ação na bolsa, eu sou assim. Eu, há um tempo atrás, investi numa ação, né? Uma ação que eu não acompanhava a empresa, né? Mas, de repente, eu fiz um estudo lá e decidi, vou investir nessa empresa, né? O que acontece no dia seguinte, quando você abre o jornal e lá no jornal tem um artigo sobre aquela empresa? Você passa a ler, né? Porque agora você tem tesouro investido ali. E o seu coração é desejoso que aquela empresa vá bem. John Wesley estava dizendo para aquele fazendeiro: não acumule tesouros aqui. Porque se você acumular tesouros muitos aqui, se seu foco estiver aqui, vai ser difícil você desejar o céu. Agora, se você estiver investindo no reino de Deus, se você estiver construindo não o seu reino, mas o reino dele, se você puder entender que
o que chega em suas mãos para viver é para sua provisão, mas que a gente vive com a mão aberta, entendendo, somos um povo generoso, somos um povo que faz um serviço bem feito de motoboy, nós somos um povo que tem a sabedoria que vem de Deus, que nos ensina aonde nós realmente devemos estar colocando os recursos que Ele confia em nossas mãos. Nós vamos ter o nosso coração sempre desejoso de um outro reino, que não é o reino desse mundo. Então eu te pergunto nessa noite, como é que está a sua distribuição dos recursos que chegam em suas mãos nessas 5 funções? Viver, doar, dever, impostos e crescer. Nesse guia que eu te convidei a baixar, na segunda folha, vai ter um espaço para você fazer uma autoavaliação. Então eu quero te convidar, ou hoje, ou nos dias que vêm, que você imprima esse guia e que você, na parte de trás, faça a sua própria autoavaliação. E através dessa autoavaliação, você possa perceber quais são as áreas que Deus está precisando trabalhar em minha vida. E que você, então, apresente-se diante do Senhor, dizendo: Deus, eu quero crescer como um bom mordomo, aquele que um dia ouvirá do Senhor: meu bom e fiel servo, entre no meu reino. Você é desejoso? É um ato de disciplina. Quando nós investimos em missões, nosso coração se torna um coração missionário. Quando nós investimos naquele necessitado, nosso coração se torna um coração cheio de compaixão. Que nós possamos entender que há um ato físico de pegar uns recursos que Deus confia em nossas mãos e colocar aonde a gente quer que o nosso coração esteja, que hoje talvez não esteja lá, mas a gente diz: eu queria que meu coração estivesse nesse projeto, nessa perspectiva. Então invista ali, e você vai perceber, seu coração vai para aquele lugar. E Jesus Cristo diz o seguinte: então invista. O melhor investimento que podemos fazer é investimento no reino dos céus, porque ele vai trazer retorno eterno, por toda a eternidade. Bem, caminhando um pouquinho mais nessa noite, irmãos, então, tenho procurado trazer para você essa reflexão. Como é que está o seu coração? Segundo, como é que está realmente o seu uso de dinheiro? A ordem importa. Se nós não colocarmos doação como uma prioridade em nossa vida e deixarmos para o que sobrar, não sobra para isso. Será totalmente consumido pela nosso viver e pelas nossas dívidas. Então, que nós possamos ter como prioridade sermos pessoas generosas. E confiar que o crescimento, ele vem através do cuidado de Deus em nossas vidas. Depois, vocês podem ler, eu quero te convidar a depois lerem, se puderem anotar aí, 1 Crônicas 29, versículos 11 e 12. Não vamos ler nesse momento, mas o final desse texto vai nos trazer, eu gosto muito da versão Vida Nova, da Vida Nova, que é a versão viva, né? Acho que chama a versão viva da Bíblia. E ela diz o seguinte, que quem traz crescimento na vida do homem é Deus. Que nós possamos entender que Deus pede de nós que a gente faça a nossa parte, mas que não é por nosso esforço, mas Deus cuida dos seus e Ele traz crescimento. Que você possa confiar em Deus, que tudo que temos, tudo que somos vem dEle, principalmente. Bem, caminhando um pouquinho mais para frente, então, quero te convidar, seguindo aí o guia que foi compartilhado, comportamento. Quais têm sido os seus comportamentos financeiros? O comportamento, e essa sabedoria está na Bíblia, mais importante para uma vida saudável financeira, é muito simples de entender e muito difícil de praticar. E é simplesmente isso: gaste menos do que você ganha. E aí, difícil de entender? Você recebe tanto dinheiro, você gasta menos do que aquilo. Agora, vamos ser sinceros, fácil de praticar? Difícil, né? Muito difícil de praticar algumas vezes. Provérbios 13, versículo 11, nos diz assim: o dinheiro ganho por meios ilícitos logo acaba,
A riqueza conquistada com trabalho árduo cresce com o tempo. E nós podemos ver que aquele que gasta menos, aquele que entende, foi difícil conseguir isso, gasta menos do que ganha, consegue um crescimento. Então, a palavra de Deus nos incentiva. Precisamos ser pessoas que aprendem a ter disciplina, gastar menos do que ganhamos. O segundo comportamento, gente, sai daquela questão de simplesmente o que eu acho, né? Porque na prática, assim, falar o que a gente deveria fazer é gostoso até, né? Imagina você dar essa dica para alguém, gaste menos do que você ganha. É gostoso falar isso para alguém, né? Agora, e colocar em prática? É doloroso algumas vezes, né? Quando você quer alguma coisa, você percebe, mas se eu comprar isso, eu vou ter que comprar no cartão de crédito, porque eu não tenho como pagar. Talvez você deveria estar se perguntando, não, eu vou ter um comportamento de dizer, eu espero. Não é uma necessidade, ninguém está correndo risco de vida se eu não comprar isso daqui, então eu vou esperar. Gaste menos do que você ganha. Segundo, dê generosamente, já falei sobre isso. Meu texto favorito que trata desse assunto está ali em 2 Coríntios capítulo 8, versículos 1 e 2. Deixa eu abrir aqui. Se você estiver aí com a Bíblia, quiser abrir 2 Coríntios capítulo 8, você conhece provavelmente esse texto. Agora, irmãos, queremos que saibam o que Deus em sua graça tem feito por meio das igrejas da Macedônia. Elas têm sido provadas com muitas aflições, mas sua grande alegria e extrema pobreza transbordaram em o quê? Rica generosidade. Dê generosamente. Eu li uma frase uma vez que me marcou, que diz o seguinte, que o trovão, ele é resultado do quê? A gente vê o relâmpago, e aí depois do relâmpago vem o trovão, certo? E essa frase que eu ouvi uma vez diz assim, que o relâmpago se assemelha à graça de Deus em nossa vida. A graça de Deus em nossa vida é um relâmpago que vem sobre nossas vidas. O trovão é o quê? É aquela coisa visível, a expressão daquela graça de Deus em nossa vida. Aqui o texto está nos dizendo o seguinte, que veio um relâmpago de graça de Deus sobre a igreja da Macedônia. E o trovão foi uma generosidade que surgiu do coração deles. Que nós possamos ter esse comportamento. Não somos pessoas que estamos sendo tão generosas, então talvez a gente está precisando mais da graça de Deus. Talvez você está precisando orar e falar, Deus, eu estou precisando mais de graça, porque eu tenho percebido, eu estou muito preocupado comigo mesmo, com a minha família imediata, e eu não tenho aprendido a ser uma pessoa generosa. Estou acumulando muito para o meu reino, e estou investindo pouco no teu reino. Sejamos pessoas generosas. E o quarto comportamento é, evite o uso da dívida. Cuidado com a dívida. A dívida, ela tem uma característica muito perigosa, que é o seguinte, que nós estamos assumindo coisas sobre o futuro que a gente não tem certeza. O futuro pertence a quem? A palavra de Deus nos diz que o futuro pertence a Deus. A dívida é a gente estar querendo assumir algo por Deus que a gente não tem condição de assumir. Irmãos, é claro que, eu quero dizer isso, dívida, algumas vezes a gente se encontra numa situação, um membro da família, uma necessidade real de saúde, ou de alimento, de cuidado, alguém que não é da nossa família, mas alguém em quem nós nos importamos e queremos. Nós, então, algumas vezes nos encontramos numa situação em que a gente coloca uma coisa no cartão de crédito, assume uma dívida, mas que a gente evite dívida, que a gente entenda que a dívida, ela assume uma coisa que a gente não tem condição de assumir. A palavra de Deus nos lembra disso quando diz que aquele que faz dívida, toma emprestado, se torna servo de quem empresta. Provérbios 22, 7. Quando nós tomamos emprestado, a gente se torna servo de quem empresta. Então, outro comportamento, evite dívidas. Outra sabedoria, defina objetivos de longo prazo. Quais são os seus objetivos de vida? E aí é mais uma vez onde eu quero te convidar a entender
Isso deve ser definido perante um tempo profundo de oração. Apresente a sua vida diante do Senhor. Deus, quais são os seus objetivos de vida para mim? Eu sou teu servo. Que eu possa entender que os objetivos definidos para a minha vida não são, olha que interessante, os objetivos de sua vida não devem ser definidos pelos seus recursos financeiros, no sentido de, eu tenho condição, então eu faço. Não é isso. A Bíblia não nos ensina isso. Eu posso, então eu vou. Se a gente coloca nessa ordem, a gente faz do dinheiro aquilo que decide a nossa vida. Mas nós devemos apresentar nossa vida diante do Senhor e falar, Deus, o que o Senhor quer de mim? E eu usarei o recurso para alcançar aquilo que o Senhor quer para a minha vida. E se sobrar, e o excedente, eu vou entender que nunca realmente era para o meu uso, mas era para aquilo que o Senhor quer fazer. E eu, como mordomo, pergunto, Deus, o que você quer fazer com esse recurso que está em minhas mãos? E o quinto comportamento, irmãos, estamos chegando aqui ao final. Eu espero que depois você possa baixar esse guia e ter um tempo pessoal de reflexão. Sei que eu tenho avançado rapidamente aqui, mas o quinto comportamento é mantenha uma margem. É sábio o cristão que não vive no limite mês a mês. Gaste menos do que você ganha, exatamente essa capacidade de você também guardar um pouco para o imprevisível. O imprevisível chega na vida de todos nós. A pandemia Covid, alguém previa isso em 2019? O imprevisível chegou e impactou toda a vida de milhares e milhares, bilhões de pessoas à volta do mundo. E com certeza, de alguma forma, impactou a sua vida. Nós precisamos aprender a guardar um pouco, buscando a direção de Deus para que a gente não seja como o rico insensato de Lucas capítulo 12, que quando teve grande fortuna, pensou o seguinte, eu vou quebrar os meus celeiros e vou construir celeiros maiores, e aí eu viverei bem, e eu poderei dizer para mim mesmo, amigo, a sua vida está feita. O que Jesus nos lembra nessa parábola que ele conta em Lucas 12? Ele diz, louco é você, pois hoje mesmo será demandado de você a sua vida. E para quem ficará tudo aquilo que você acumulou? Então nós precisamos manter uma margem, mas também precisamos entender que nessa área também precisamos buscar de Deus sabedoria. Se Deus até hoje cuidou de você, por que você acredita que quem vai cuidar de você na sua aposentadoria é seu dinheiro? Por que você acha que quem vai cuidar de você quando você ficar desempregado vai ser o seu dinheiro? Devemos ser prudentes, guardar para o imprevisível, mas nunca esqueça, o pão de cada dia quem dá não é o seu dinheiro, é Deus. E louco somos nós que pensamos que somos capazes de acumular alguma quantidade de riqueza suficiente para que possamos dizer que o nosso verdadeiro amigo somos nós mesmos. O rico insensato, ele fala consigo mesmo e a conclusão dele é que o amigo dele é ele, porque é ele que cuida dele. E ele diz, então agora posso descansar porque eu, o meu melhor amigo, cuidei da minha vida. Jesus diz, você é louco. O seu melhor amigo sou eu. Quem cuida de você sou eu. Eu dou dinheiro, eu dou recurso para a sua provisão, para o seu contentamento, para a sua satisfação. Deus dá. Deus cuida. Mas Ele também pede de nós que sejamos um povo generoso. Que a gente entenda que não tem celeiro grande o suficiente para nos proteger dessa vida. E que Ele quer que a gente aprenda a ser pessoas com mãos abertas. Você está disposto a dizer, Deus, eu busco de Ti a sabedoria para saber quanto eu devo guardar para o futuro. E quanto eu devo doar hoje. Quanto realmente é ser prudente cuidar da minha família. E em que momento deixou de ser prudente e se tornou uma autoconfiança na minha própria condição. Eu não tenho essa resposta para a sua vida e eu busco essa resposta diariamente para a minha vida. E eu só encontrei um lugar para essa resposta. É de joelhos dobrados diante do Senhor. Que você possa orar, apresentar isso diante
do Senhor. Irmãos, para concluirmos nessa noite, eu quero então dizer para você que dinheiro, Jesus Cristo nos alertou que não é possível servir a Deus e a mamon e ao dinheiro. O dinheiro na mão de um cristão é sempre uma ferramenta, nunca o propósito de vida. Que você possa ter essa clareza sobre a sua vida, que Deus não, que o dinheiro, ele não é o que te traz segurança, nem significância, nem sucesso. Que o que te garante realmente uma vida abençoada é você ouvir de Deus. Você tem sido um servo bom e fiel. Entenda que o dinheiro é uma ferramenta. E como ferramenta, você deve estar orando a Deus e falando: Deus, o que o Senhor espera de mim? Eu sou um motoboy. O meu trabalho me traz recurso e provisão para minha família, como um motoboy de Deus. Ele quer que eu tenha provisão para minha família, contentamento e satisfação. Mas eu também tenho que ter essa clareza. Muito daquilo que chega em minhas mãos, Deus talvez queira que eu entregue em outro lugar. Você está disposto a ser um entregador das bênçãos de Deus na vida de outras pessoas? Dinheiro é uma ferramenta, não é um objetivo de vida. Dinheiro não é o fim, ele é um meio para o cristão. Segundo, dinheiro ele é um teste. O dinheiro, quando chega muito em nossas vidas, ele testa a nossa capacidade de não se perder e esquecermos que esse dinheiro pertence ao reino dos céus e não ao nosso reino, nossa casa. Dinheiro é um teste. Como é que você está se comportando diante desse teste? O dinheiro, ele nos testa tanto na abundância como na escassez. Quando a gente passa momentos financeiros mais difíceis, o dinheiro também nos testa, porque é nesse momento que a gente precisa confiar. Aquele que cuidou de nós até hoje vai cuidar de nós e vai continuar provendo pelas nossas famílias. E o dinheiro também é um testemunho. A forma que você usa seus recursos financeiros fala muito mais alto do que as palavras que você compartilha com alguém. Quando você diz que é uma pessoa generosa, as pessoas olham para ver se você está usando os seus recursos financeiros de forma generosa. Quando você diz que a sua família é importante para você, a sua família olha para ver quanto realmente você investe neles. Quando você diz que se importa com os necessitados, as pessoas olham para ver quanto que você realmente usa dos seus recursos para cuidar dos necessitados. O dinheiro é uma ferramenta, é um teste e é um testemunho. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, que nós possamos ser lembrados, tudo é dele, e que nessa noite você possa, ao concluir essa palavra, fazer uma oração individual, de repente reconhecendo, faz aquela avaliação que está na guia, na segunda página, e após isso faz uma oração diante de Deus e fala: Deus, eu quero colocar dinheiro no lugar certo em minha vida. Tudo é teu, Senhor. Vamos orar? Ó Deus, nessa noite meditamos na tua palavra, ela é tão rica de ensinamentos para a nossa vida. E são mais de 2.000 versículos na Bíblia que tratam desse assunto de dinheiro. E somos lembrados, Senhor, que nada é nosso. Ó Deus, cada irmão, cada irmã que ouviu essa palavra nessa noite, que isso possa encontrar lugar no seu coração, essa certeza. Nós somos mordomos dos recursos que pertencem a Ti, Senhor. Muito além dos nossos dízimos, tudo que nós temos, aquilo que trazemos à Tua casa e aquilo que fica em nossas mãos, tudo é Teu. E prestaremos contas por tudo, Senhor. Então, trabalhe o nosso coração, para que a gente possa ter contentamento, sabedoria, fé, sermos bons mordomos. Deus, trabalhe os nossos
comportamentos para que nós possamos realmente gastar menos do que ganhamos, que nós possamos ser pessoas que realmente não se vivem endividadas, pessoas que realmente agem de uma forma sábia, guiada pelo Espírito Santo, Senhor. Ó Deus, trabalhe no uso do nosso dinheiro, que sejamos um povo generoso, que a declaração de Jesus Cristo ali em Nazaré, na sinagoga, possa ser real, que os pobres possam ser supridos pelos recursos que estão em nossas mãos, que os doentes sejam cuidados. Ó Deus, que aqueles que estão passando por necessidade possam ver em nossas vidas pessoas que usam os recursos do Senhor para o estabelecimento do Teu reino. Ó Deus, ajude cada um de nós a não acumular tesouros aqui na terra, mas que nós possamos ter os nossos olhos fixos na eternidade, Senhor, certos de que somos obreiros construindo um reino eterno. Nós precisamos que o mesmo Espírito Santo que pairou sobre Jesus Cristo ali naquela sinagoga em Nazaré venha sobre as nossas vidas e nos ajude a viver dessa forma. Temos pleno reconhecimento de que o dinheiro é uma potestade que tem tomado o coração e mente de muitos, Senhor. Nós, de forma profética, declaramos, não será assim em nossas vidas. Declaramos novamente, Tu és Senhor da nossa vida. Venha sobre nós e tome todas as áreas da nossa vida em Tuas mãos. Nós queremos ser encontrados fiéis, servos bons e fiéis, Senhor. Assim oramos, em Teu santo nome. Amém. Amém, amém, amados. Você foi abençoado, que você possa entender esses 5 caminhos que são necessários para nós compreendermos aquilo que Deus espera que nós possamos fazer sobre o dinheiro. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e te dê a paz. Que a graça do Filho de Deus, as doces consolações do Espírito Santo e o amor de Deus Pai seja contigo, hoje e para sempre. Amém. Amém. Amados, semana que vem temos Santa Ceia, né? Prepare o seu coração para a sua vida. Então, semana que vem nós temos a Santa Ceia no domingo e depois nós temos uma programação especial para abril. Abril, um mês especial, né, no calendário cristão, e nós temos várias programações. Temos uma comunhão no sábado de Páscoa, temos os nossos cultos, 3 cultos de Páscoa, o culto da alvorada, o culto da família, né, que é vai ser o culto de Páscoa, e à noite também um outro culto de Páscoa, para que você possa celebrar conosco. E dia 9, no sábado, dia 9 de abril, nós vamos fazer um evangelismo na Corrida da Lua. Participe, venha com a galera para juntos evangelizarmos e levarmos a palavra de Deus àqueles que vão sair para correr. Deus abençoe em nome de Jesus.